Boa tarde a todos. Começaremos agora mais uma aula de arte do 8º ano. Na aula passada, nós trabalhamos com o Alto da Compadecida e nós começaremos agora dando sequência ao que foi visto na aula passada. Então, a gente viu, como trecho da aula, cenas do making-of do filme Alto da Compadecida, do diretor Guel Arraes, onde nós podemos relembrar alguns personagens, trechos da história, curiosidades sobre os atores e sobre o autor. A gente vai agora ver que outras adaptações foram feitas a partir da mesma obra de Ariano Suassuna. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está mostrando nesse cartaz de um filme com Regina Duarte e outros atores da Globo, interpretando essa comédia de grande sucesso, A Compadecida. Então, a gente observa aqui, ó, Antônio Fagundes, Armando Bogos, como Chicó e João Grilo, e a gente tem aqui Regina Duarte como A Compadecida, tá? Nossa Senhora. Então, antes da adaptação de Guel Arraes, o texto do autor da Compadecida já havia sido adaptado para o cinema. O filme brasileiro A Compadecida, de 1969, foi dirigido por Jorge Jonas e roteirizado por ele e pelo próprio autor, Ariano Suassuna. Participaram desse filme atores conhecidos, como eu falei agora, Regina Duarte, Armando Bogos e Antônio Fagundes interpretando Chicó. Além disso, temos outras adaptações. Para quem conhece os Trapalhões, aqui o filme dos Trapalhões. Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Essa outra adaptação do cinema, feito pelos Trapalhões, foi dirigido por Roberto Farias e foi lançado nos cinemas em 1987 e fez sucesso até em Portugal. No filme, o grupo de comediantes, os Trapalhões, representou as famosas personagens da obra do Alto da Compadecida, fazendo uma divertida e livre adaptação da peça de Suassuna. Os protagonistas dessa adaptação foram os atores Renato Aragão, Dedé Santana, que é Didi e Dedé, Antônio Carlos e Bernardo Gomes, mais conhecido como Mussu, e Mário Mário Gonçalves, que é o Zacarias, tá? Então, aqui tem um folder do filme, tá? Interpretado pelos Trapalhões. Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Isso é uma capa do DVD. Achei que era um folder do filme, essa é a capa do DVD, tá? Vamos ao próximo. Vamos acompanhar junto a leitura da página 84, que diz assim: A origem do alto. Em Alto da Compadecida, Ariano Suassuna resgatou elementos do alto, gênero teatral, surgido na Europa durante a Idade Média. Esse gênero se caracterizava pelo emprego de linguagem simples para que as mensagens transmitidas fossem compreendidas por todas as pessoas, tá? Na Idade Média, a Igreja Católica utilizou o alto para propagar os valores do cristianismo por meio da representação de episódios da Bíblia e da vida dos santos. Além dos autos, outros gêneros teatrais foram criados nesse período e todos eles tinham a função de transmitir as crenças e os valores da igreja. Inicialmente executadas no interior das igrejas, essas peças medievais despertavam o interesse e a participação do povo, e saíram do espaço sagrado e ocuparam as ruas e também as praças com inovações cênicas significativas. Os autos da Idade Média apresentavam um diálogo entre o bem e o mal, representadas por Deus e pelo diabo, e cabia às personagens mais com o tom cômico das apresentações. A batalha entre salvação e a condenação por meio de um julgamento era a base da grande parte das peças nesse período. E nessas peças, geralmente o pecador alcançava a salvação após apelar para a misericórdia divina, e o diabo era enganado no final. Essa é uma clara influência dos autos medievais em Alto da Compadecida. No entanto, enquanto o auto medieval dos autores usavam o teatro como função moralizante, que reforçasse os valores cristãos, Suassuna propõe uma inversão das funções. Em sua obra, ele coloca a misericórdia divina ao lado dos fracos e atormentados pelas condições sociais desumanas e desiguais. Ele não busca apenas propor uma correção moral, mas levar o espectador a refletir sobre as condições de vida miseráveis e as atitudes que dela decorrem. Nas apresentações medievais, os cenários eram simultâneos, ou seja,
estavam sempre visíveis ao público, e esses palcos eram montados em forma de estações, e as cenas aconteciam uma após a outra. O público andava e acompanhava a sequência das cenas, tá? E na imagem a seguir são representados 8 cenários simultâneos. Ó, vamos ver nas imagens. Então, aqui a gente tem, ó, cenário 1, outro cenário, que eles vão seguindo uma ordem, onde as pessoas vão saindo de um lugar para o outro, para seguindo as apresentações, como acontece em Nova Jerusalém. As pessoas saem de um cenário e vão para a próxima cena, tá? As pessoas que vão se movimentando nesses cenários, tá? Então, vamos à próxima parte. Conheceremos agora Gil Vicente. Gil Vicente de Antônio Nunes Júnior. É um retrato dele pintado no teto do Salão Nobre dos Passos do Conselho de Lisboa, que está no Arquivo Municipal de Lisboa, em Portugal. Quem foi Gil Vicente? Um dos grandes representantes do alto teatral foi o dramaturgo Gil Vicente, considerado o criador do teatro português. Em seus autos, Gil Vicente criticava os costumes da sociedade portuguesa do século XVI, e ele é o autor de obras como Alto da Barca do Inferno, Alto da Alma e Alto da Lusitânia. O Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno é uma das peças mais conhecidas desse autor e ainda hoje é montada e adaptada em todo o mundo. E nessa história, todas as personagens estão mortas e chegam a um porto onde há 2 embarcações, a do anjo, que as levava para o paraíso, e a do diabo, que as conduz para o inferno. Cada personagem se apresenta para o julgamento e, com base em seus atos durante a vida, o anjo e o diabo decidem a que barca essa pessoa deve entrar. Nessa imagem, a gente pode ver uma peça de teatro sendo apresentada aqui na rua, que é uma referência à obra Alto da Barca do Inferno. Os autos teatrais sempre apresentam situações nas quais as personagens são levadas a rever seus comportamentos, modificando-os e se aproximando de uma conduta moral aceita, tá? Então, aqui tá mostrando as personagens na rua, tem uma parte aqui, ó, alguém tocando, tem uma trilha sonora aí feita por eles mesmos, aqui o diabo, aqui tem um padre, talvez seja o anjo, né? Ou alguém relacionado à igreja que vai tirar a pessoa da situação difícil para fazer o julgamento. Então, aqui tem uma amostra desse auto de Gil Vicente. Vamos à próxima. Quem já ouviu falar nesse personagem? O padre José de Anchieta. Isso é uma imagem que está no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então, na época da chegada dos europeus às terras que hoje constituem o Brasil, muitos padres foram enviados para o local com a missão de catequizar, ou seja, de transmitir os valores da igreja. Eles eram chamados de jesuítas, e esses padres faziam parte da ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. E o teatro foi um dos instrumentos de catequização utilizados pelos jesuítas. Essas peças sempre eram acompanhadas por danças e por músicas. Um dos gêneros mais adotados pelos jesuítas era o alto. E os colonos e os indígenas participavam de toda essa narrativa. Em razão disso, os autos sofriam diversas influências culturais, como o acréscimo de personagem da mitologia indígena, ou do uso da língua nativa nos diálogos, o uso de máscaras, de plumagens, de instrumentos musicais, como chocalhos e apitos. E nessas apresentações, além de narrativas hagiográficas, que é falando sobre a vida dos santos, também eram abordados temas relacionados à realidade local. Então, aqui está mostrando mais uma imagem. Poema à Virgem Maria, de Benedito Calixto, que também está mostrando a questão aqui de um padre jesuíta, e lá no fundo, olha, um cruzeiro, e indígenas ali ao fundo, ó, representados por essa tela. Então, aqui mostra a influência dos jesuítas na cultura local, nos indígenas e o povo que viviam aqui no Brasil, quando esses europeus começaram a chegar ao Brasil.
Influenciado por Gil Vicente, o padre José de Anchieta foi um dos grandes responsáveis pela difusão da linguagem teatral entre os indígenas. Verdade. Ele foi o responsável pela organização da primeira gramática considerada brasileira em língua tupi. Esse conhecimento da cultura indígena facilitava o contato com os nativos e também a dominação e a catequização desses povos, ensinar o cristianismo aos índios. Mesmo com as influências culturais dos indígenas, o teatro de Anchieta impunha uma cultura colonizadora aos nativos do Brasil. Eles queriam fazer com que essas pessoas aprendessem a cultura europeia, tá? E eles não queriam saber da cultura indígena, mas eles queriam fazer com que os indígenas aprendessem a cultura europeia. E dessa forma, em decorrência desses processos, muitas manifestações cênicas de canto e de dança dos povos indígenas foram sendo substituídas e deixaram de existir. Então, aqui está mostrando mais uma vez o José de Anchieta, tá? E aqui a influência. Veja que ele está aqui, se nós observamos, está escrevendo no chão aqui, talvez para ensinar os índios, talvez é um momento de reflexão, escrevendo algum poema no chão, como fala Poema à Virgem, mas aqui mostra a influência dos jesuítas na cultura do Brasil. Então, a nossa atividade, eu vou falar daqui a pouco sobre ela, mas antes a gente vai ver aqui na página 87, Arte Missioneira. Então, para facilitar a catequização, olha as ruínas de uma igreja, ruínas da igreja de São Miguel de Arcanjo, em São Miguel de Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Então, vejam como ela está ainda bem conservada, apesar de ser uma ruína, tá? As paredes ainda estão de pé, com vários detalhes da época. Para facilitar a catequização, os jesuítas eles instalaram na colônia diversos aldeamentos chamados de missões. E nele, os religiosos impunham um modo de vida aos cristãos, um modo de vida cristão aos indígenas, fazendo com que eles pudessem abandonar suas crenças e também seus valores. As ruínas que aparecem na foto dessa página são dessa igreja de São Miguel de Arcanjo, localizada no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, aldeamento fundado no século XVII por jesuítas espanhóis, que se instalaram nas terras que correspondem ao atual estado do Rio Grande do Sul. Na missão de São Miguel viviam os guaranis, indígenas que atualmente habitam diversas regiões do Brasil, e também da Bolívia, do Paraguai e da Argentina. Então, aqui a gente pode observar nessas ruínas elementos barrocos, tá? Detalhes da parte arquitetônica, nas construções e nas culturas missioneiras, considerando as mais antigas influências do barroco no Brasil, estão aqui nessa igreja, tá? A igreja de São Miguel de Arcanjo foi construída de acordo com os padrões da arquitetura barroca, e acredita-se que a construção da igreja tenha começado por volta de 1735 e tenha durado mais de 10 anos para essa igreja ficar pronta, tá? O arquiteto que atuou em diversos agrupamentos jesuítas, Jean Batista Primoli, foi o responsável pela construção dessa igreja, pelo projeto de construção dessa igreja, tá? Então, passaremos à atividade. No fórum, eu pedi para que vocês pudessem relatar qual cena do filme vocês gostaram, do Alto da Compadecida. E aqui eu preparei uma atividade para as pessoas que assistiram. Então, apenas 3 pessoas comentaram. São as 3 pessoas que têm nota sobre a menção da cena do filme que gostou, tá certo? Essas 3 pessoas têm pontos extras para somar essa atividade que é avaliativa. Vocês vão enviar a resposta lá no campo Atividades. Sobre o filme, tá? Quem é o autor do Alto da Compadecida? Qual a religião presente na obra? Quem é João Grilo em O Alto da Compadecida? E quem é Chicó? E qual a relação entre eles dois, tá? Eles são o que no filme? Ou na história? No filme, o que você acha da forma de agir do padre e do bispo em relação ao dinheiro e às coisas sagradas? Então, resposta pessoal. Cite 3 mentiras contadas pelos personagens no filme. Qual a etnia de Jesus Cristo em O Alto da Compadecida? Está relacionada à cor da pele. Quem intercede pelos personagens para evitar que fossem ao inferno? E por qual motivo eles são perdoados, tá? Isso está no final do filme.
Depois vocês vão fazer uma pesquisa e consultar lá a ficha técnica do filme Alto da Compadecida. E aqui na questão 11 pede para que vocês relatem 3 prêmios ganhados pelo filme, o nome dos personagens do filme, todos, o padeiro, a esposa do padeiro, todos os personagens que aparecem no filme que vocês lembram, vocês vão citando aí no 12, e qual a cidade e o estado onde o filme foi gravado, tá bom? Então, essa ficha vocês vão, podem copiar essas perguntas ou procurar as respostas, enviar somente as respostas dessa ficha. Eu vou reduzir um pouco o tamanho e vocês vão tentar. Podem dar uma pausa no vídeo para ver as questões, mas eu vou colocar lá nas atividades lá para vocês, tá bom? Então, essa é a atividade proposta para essa aula. Quem não assistiu o filme deve assistir. Nós iniciaremos na próxima aula com o tema 2, o teatro como retrato de uma época, tá? Então, boa semana para vocês.